Então, muito bem, vamos iniciar. Uma boa tarde. A nossa webconferência hoje, né, dia 12 de março, está comigo a Daniela. De repente, se mais alguém for chegando, a gente vai dando as boas-vindas ao longo para a gente não atrasar. Eu também estou gravando, né, Daniela? Não te preocupa, só o meu vídeo, só a minha imagem está aparecendo, a de vocês que estão assistindo não, tá? A ideia dessa webconferência é para a gente esclarecer algumas dúvidas que estão sendo registradas ali, tem algumas que se repetem sobre a natureza desse estágio, o que é de fato esse estágio dos processos escolares, né? Então eu separei só alguns pontos para retomar bem rápido, não é minha intenção aqui tomar todo o tempo com a minha fala, mas mais tentar esclarecer as dúvidas. Então, alguns pontos que são importantes. Primeiro, foco desse estágio. O foco do estágio dos processos escolares é um foco para a atuação dentro do espaço da escola na área da gestão escolar. Então, o que isso significa? Que as 20 horas de observação que vocês vão ter que realizar na escola e as horas de atuação que também têm que ser realizadas na escola são junto à gestão em uma necessidade que a escola for apontar para vocês. Exemplos de necessidades que podem ser sinalizadas. Olha, a nossa escola tem um espaço como uma biblioteca, só que esse espaço nunca foi uma biblioteca de verdade, a gente não conseguiu organizar esse espaço, preparar, separar os livros, então isso é uma necessidade que a gente tem enquanto escola. A gente gostaria que tu pudesse montar um projeto enquanto estagiária de gestão nisso, coordenar esse projeto e finalizar esse projeto. Bom, então o que isso significa? Que o estagiário em pedagogia vai estar atuando junto à gestão nessa necessidade que a gestão sinalizou. Vai ter que, na observação, ver como é que é a escola, a estrutura da escola, como é que ela se organiza para poder preparar melhor esse seu projeto, e na atuação vai organizar tudo que está relacionado com esse espaço. Então, por exemplo, se for essa necessidade de organizar o espaço da biblioteca, a atuação do estagiário vai ser ir até a biblioteca, organizar, ver se chama, se a escola contrata alguém para fazer, vamos dizer assim, uma reforma numa parede, ou se vai ver com a escola como é que vão conseguir prateleiras, ou se o estagiário vai tentar doações de prateleiras, se vai fazer uma campanha de arrecadação de livros literários. Tudo isso ele vai estar fazendo na escola e vão ser atuações. Até, por exemplo, fazer uma reunião com a direção da escola para sinalizar se falta alguma coisa. Isso tudo também entra na atuação do estagiário. Então, o projeto se dá em cima dessa necessidade que foi identificada. Então, aquela parte de planejamento, aquela carga horária de montar o projeto, isso o estagiário não precisa fazer na escola. Isso ele pode fazer na sua casa, né? Não precisa ser o planejamento na escola. As horas na escola é a observação, para tentar descobrir, identificar bem qual é a necessidade mesmo, né? Ou nesse momento de observação, vocês podem ter algum gestor que vá dar 5 necessidades. Não tem como no estágio vocês fazerem um projeto para 5 necessidades, vocês vão ter que escolher uma, né? Então, na observação, vocês podem até sinalizar, olha, foi apontado essas 5 necessidades na observação. Mas, então, considerando as horas que eu tenho de estágio e as horas que eu tenho para organizar esse meu projeto, eu vou trabalhar só com a necessidade A, ou só com a necessidade B, ou só com a C, né? Então, uma delas, não dá para fazer todas, porque tem que pensar que vocês têm uma carga horária que parece nesse momento grande, mas que ela vai se esvaziando quando a gente bota um projeto desses no papel, o tempo acaba bem rapidinho, então não dá para ser algo assim muito extenso. Bom, e depois a parte de fechamento é sempre uma reflexão que a gente pede, né? Então, tem um produto final para entregar, mas essa parte final, a última etapa, também não é para fazer na escola. Vocês organizam o espaço onde vocês vão fazer, na casa de vocês, né? Mas não tem necessidade de ir à escola fazer aquela etapa final de reflexão, tá? Eu acho que isso é um aspecto bem importante para sinalizar. Que outras necessidades a escola pode apontar? Olha, nós sempre organizamos um evento, na nossa escola tem a mateada,
a gente faz a mateada lá em maio. Então, a gente gostaria que tu organizasse isso. Então, tem que botar esse projeto da mateada no papel, tem que organizar o que vão ser as ações da mateada. Tem que fazer convite, tem que fazer reunião com alguns pais, tem que fazer reunião com os professores, tem que arrecadar material para mateada, o que vai ter em cada espaço, né? Então, tudo isso são ações que eu estou citando aqui desse projeto de organização da mateada da escola. Outra ação, na nossa escola uma necessidade tem um bueiro na frente da escola, faz 5 anos que esse bueiro está ali nos incomodando e a gente não consegue, todo ano a gente tem uma intenção de organizar, de ver, mas a gente não consegue. Então, a ação de vocês nessa necessidade vai ser como é que vamos resolver o problema do bueiro. Vocês vão montar um projeto para isso. Olha, vamos acionar a prefeitura, vamos acionar o Círculo de Pais e Mestres, vamos organizar para isso acontecer. Aqui, até o final do projeto de vocês, esse problema do bueiro esteja resolvido, né? Então, não é vocês que vão consertar o bueiro. Não sei se eu estou me fazendo clara, né? Não é vocês que vão ter que ir lá e botar, né? Pegar uma picareta e abrir lá a frente da escola, tirar a calçada. Não é vocês que vão fazer isso, mas organizar quem vai fazer, como vai ser pago, né? Quem a gente vai acionar. Isso tudo são atividades bem importantes, né? E ao final disso, né? Fazer prestação de contas, tudo isso, né? Então é importante saber todas essas etapas do começo até o final. Bom, um outro elemento que também alguns têm me perguntado, é que na escola a necessidade agora que eles estão reformulando o PPP, reformulando o regimento, e isso dá muito trabalho, então a coordenadora pediu se eu poderia estar auxiliando nisso. Claro que pode. O projeto pode ser auxiliar a coordenação na organização do PPP. Para isso, o que tem que ser feito, né? Vai ser necessário que vocês sentem com a coordenação, definam que ações vão vai ter reunião com as famílias para fazer um diagnóstico, vocês vão montar um questionário que vai para as famílias para ser respondido, vocês vão fazer reunião com os professores, né? Por exemplo, organizar todo o PPP da escola nesse tempo do estágio de vocês, eu acho que não é possível, sabe? Eu penso que é muita coisa. Então, a minha sugestão é delimitar o que do PPP vocês vão estar auxiliando, sabe? Se vai ser mais no diagnóstico, se vai ser mais na parte de estudo, de material, né? Para poder fazer a fundamentação teórica, ou a fundamentação da metodologia, ou a fundamentação da avaliação. Então aí vocês vão preparar o material com a coordenação, vão levar isso para as reuniões com os professores ou com os pais, né? Então vejam que é uma ação agora com os profs, não é uma ação que é de um evento ou que é de organização de um espaço. São necessidades diferentes. Uma primeira necessidade que eu apontei hoje no início da nossa aula da nossa webconferência, era a necessidade de organizar um espaço da escola. A segunda necessidade que eu apontei foi a necessidade de organizar um evento. A terceira necessidade que eu apontei foi uma necessidade de infraestrutura, que é melhorar uma parte da infraestrutura da escola, que foi do bueiro, né? A quarta necessidade que eu apontei foi a necessidade de atuar na formação de professores, né? Que tem um assunto que a gente precisa com os professores definir, no caso eu citei como o PPP, né? E então vocês vão estruturar esse projeto em cima disso. E pode ter uma ação que seja até com os estudantes, por exemplo, vou dar um exemplo bem antigo aqui, teve um ano que a gente teve um problema sério com a baleia azul, né? Então vários diretores das escolas entraram em contato conosco, professores, coordenação da pedagogia, professores extensionistas, para fazer reuniões, ora era com pais, ora era com alunos, ora era com os professores, mesmo para esclarecer dúvidas que eles tinham sobre a questão da baleia azul, que envolvia o suicídio, né, de adolescentes. Então, o que nesse caso, se for uma situação assim, é possível de ser feito? Não é vocês que vão falar sobre suicídio ou sobre a baleia azul, mas vocês vão organizar, olha, nós vamos fazer uma palestra, 3 palestras, um encontro com a turma A, um encontro com a turma B, outro com a turma C, e aí nós vamos convidar para essa turma uma psicóloga para falar, com essa turma vai vir um médico falar, com essa turma aqui vai vir um agente de saúde falar, né? Então vocês vão
todo o projeto vai circular essa temática, por exemplo, da baleia azul, que é o quê? É formar as pessoas, os estudantes, ou os professores, ou os pais, ou todos juntos, para entender melhor sobre esse assunto e poder contribuir para que as crianças não tenham, e os adolescentes e jovens não tenham mais esse problema. Então vejam que eu circulei por 5 áreas diferentes, mas talvez vocês, escutando as necessidades da escola, vocês vão pensar em N situações diferenciadas. Então vocês vão estar na organização desse projeto, na coordenação desse projeto, não necessariamente vocês serão os atores principais. Esse caso da baleia azul, nem seria indicado que vocês fizessem uma palestra sobre baleia azul, entendeu? O indicado é a gente fazer o contato com o psicólogo, como uma ação, fazer um contato com, enviar convites para as famílias, combinar com os professores da turma quando vai ser, organizar o espaço, receber essa pessoa, providenciar uma certificação, né, um atestado da escola, né, depois fazer uma avaliação com os estudantes. Então, não é vocês que deram a palestra sobre a baleia azul, mas vocês organizaram todo o projeto para que isso tenha um efeito positivo no desenvolvimento e na aprendizagem dessas pessoas que estão na instituição. Com isso, a instituição é escolar, mas ela é de qualquer idade. Então, por exemplo, se vocês estiverem numa escola de educação infantil, pode ser numa escola de educação infantil. Se vocês estiverem mais próximos de uma escola de ensino fundamental, pode ser numa escola de ensino fundamental. Se vocês estiverem mais próximos de uma escola de ensino médio, pode ser no ensino médio, né? Por quê? Porque vocês estão se formando também pedagogos, e o pedagogo não atua só com a docência sendo professor. A atuação do pedagogo junto à gestão pode acontecer em qualquer um desses espaços. A gente pode estar atuando lá na coordenação do ensino médio. E aí, como é que contribuir com as necessidades desses jovens, né? Que estão aí, às vezes, precisando de uma luz, né, de um encaminhamento para a atuação profissional, né? Então, poxa, fazer uma palestra de conscientização das profissões, pode ser um projeto, tá? Bom, então o espaço qualquer um, né? Então já falei bastante, agora vamos tentar deixar um pouquinho também para a Daniela fazer algumas perguntas, e tem algumas outras aqui que eu quero retomar. Mas o que eu quero dizer com isso? Vejam, a instituição vocês escolhem, não é a prof que vai indicar, vocês vão escolher, né, próximo de onde vocês estiverem. Depois, quando vocês vão me mandar a primeira etapa, que é a observação, vocês já vão identificar as necessidades e vão me dizer em qual delas vocês vão organizar o resto do projeto, né? Quem já quiser mandar um desenho inicial do projeto, para mim não tem problema. Na hora que eu for olhar essa primeira tarefa, eu vou ter que olhar tudo, né? Então, eu olho o que vocês já mandarem. Depois vocês têm um segundo prazo, que é para mandar o projeto e os planos de ação. Ou seja, o projeto geral, né, o objetivo geral que vocês têm, e mais cada dia que vocês forem lá, até fechar a carga horária total de atuação, o que vocês vão fazer cada dia. E aí depois eu combino com vocês visita, né, de estágio, em qual dia eu vou na escola, ou se eu não vou, como é que eu vou combinar um horário para falar com o supervisor de vocês na escola. Então, mas isso tudo eu combino com cada um, tá? Isso também, assim, é importante eu ver todo o projeto e todos os planos antes de vocês começarem. Não é para sair já fazendo coisas de organizar o espaço e tudo, e a prof nem aprovou os planos ainda. Então tem que esperar a prof aprovar, daí vocês podem ir. Eu botei prazos bem espaçados, né? A observação tem um prazo, depois o planejamento tem outro prazo, a atuação tem outro prazo, e lá no final o fechamento também, o texto final de fechamento também tem outro prazo. Tem gente que tá me escrevendo assim, prof, eu tenho férias só nesse período, como é que eu faço? Gente, se vocês têm que fazer um cronograma mais enxuto agora para o começo, mais enxuto lá para o final, para mim não é problema. Eu, por uma questão didática, eu preciso identificar no sistema qual é a data limite de cada uma das coisas. Então, a data limite da observação, a data limite do planejamento. Mas quem precisar puxar mais para frente, puxar mais para trás, não é problema, desde que vocês me informem e peçam a aprovação sem ir para a escola, sem que a prof tenha visto, tá? Porque se vocês fizerem algum plano de ação sem eu ter aprovado, essas horas não vão contar depois no total de horas, vocês vão ter que fazer mais horas, tá? Então isso é importante.
E por fim, eu acho que é outra dúvida bastante que está surgindo é a questão do contrato, né? O que colocar lá na data de início do contrato, o que colocar na data final. Pessoal, o contrato é um sistema da universidade, mas ele segue as regras de estagiário no Brasil inteiro, tem uma legislação para estagiário. Então, assim, ó, o que é importante? A data de início, coloquem no início, quando vocês vão começar a observação, o primeiro dia das observações lá. Nunca pode ser anterior, por exemplo, hoje é dia 12, não dá para botar dia 10, não dá para botar no sistema, ele não vai aceitar. Vamos dizer, do dia, nem dia 12, né, dia 13 para frente. Então não pode ser nem o dia de hoje, o dia de amanhã, senão eles voltam o contrato para vocês dizendo para mudar a data de início. Data final, minha sugestão nesse momento é que vocês coloquem na data final o final da nossa disciplina. E é pelo seguinte, porque se depois lá adiante, eu precisava voltar para levar isso para a escola, vocês estão segurados, vocês têm um contrato de estágio com a escola até o final da disciplina. Então, botem o último dia das aulas lá, tá? Nas atividades, tem um item que diz lá assim, atividades. Então, vocês coloquem lá que é X horas de observação, X horas de planejamento em casa, X horas de atuação na escola, e X horas de relatório em casa, para não configurar que vocês tenham que ir todos os dias. Não, vocês vão ir X horas, entenderam? E no campo horário, vocês vão colocar o dia da semana e o horário que vocês vão. Exemplo, eu vou ir toda segunda-feira das 2 até as 5. Então, vocês vão colocar segunda-feira das 14 às 17 horas. Isso vai representar quantas horas por dia? 3 horas por dia. Quantas horas por semana? 3 horas por semana, né? Agora vamos fazer um outro exemplo. Vocês vão ir na segunda e na sexta-feira. Na segunda-feira vocês vão de tarde e na sexta-feira vocês vão de manhã. Então lá no campo horário vocês vão escrever segunda-feira das 14 às 17, ponto e vírgula. Sexta-feira das 9 às 12, ponto e vírgula. Quanto isso representa de horas por dia? 3 horas por dia. Quanto isso representa de horas na semana? 6 horas na semana. Então, não pode passar de 6 horas por dia e não pode passar de 30 horas por semana. Isso é lei nacional do estagiário, tá? O estagiário não pode estar mais de 6 horas no campo de estágio, nem mais de 30 horas por semana. Certo, minha gente? Então, esse é um limitador que vocês têm. Lounge de setor de atuação... aí depende, assim, se vocês forem fazer com alguma turma específica, coloquem o nome da turma, né? Se vocês forem fazer com os professores, coloquem lá professores da escola, ou professores do turno da tarde da escola. Se vocês forem fazer com pais, podem colocar pais da escola, né? Então, também o horário que vocês vão fazer, o estágio de vocês, vai depender muito dessa necessidade que foi escolhida, né? Daí, com isso, com essa definição de horários, também a gente consegue acertar mais esses prazos, né? Alguém que precisa um pouquinho mais de prazo para entregar o projeto, porque vai começar muito depois, né? Ou alguém que precisa entregar bem cedo para a prof, porque tem um dia de férias e, né, naqueles dias tem que fazer, então tem como ajustar. Então primeiro precisa ver a necessidade da escola para poder montar o projeto, para poder definir isso, certo? Então conversem com a escola lá os dias que vocês podem ir, tá bem? Agora tá chegando também a Thaís, seja bem-vinda, tá? Se estiver nos ouvindo, qualquer coisa, dá um sinal para nós aí. E, bom, acho que aí eu já fiz algumas sinalizações importantes também. Então, vou deixar agora a Daniela, se tu quiser perguntar alguma coisa que tu tenha dúvida. Eu tenho uma dúvida sobre o início, como que a gente começa. Tipo, já escolhi a minha instituição, eu tenho que ir até lá ainda, porque agora eu tô viajando. E aí eu apresento essa carta, como que eu faço, tipo, o começo das etapas, depois eu sei que tem esse contrato e tem que assinar essa parte, não ficou muito claro para mim, eu queria uma explicação disso, mas... Tá ótimo, então eu vou só retomar a tua pergunta, Daniela, porque talvez não tenha ficado tão alto na gravação, tá? Vou só fazer de novo a tua pergunta, tá bem?
Assim, a Daniela tá perguntando o seguinte, lá, para começar o estágio, que dúvida que ela tem? Olha, ela tem a carta de apresentação que a prof colocou lá, e ela já tem uma instituição que ela gostaria de estar atuando, né? Então, assim, é importante, Daniela, que tu faça contato com essa instituição, né? Eu sempre acho que é melhor dar uma ligadinha primeiro, né? Para não que tu chegue lá e talvez as pessoas que são responsáveis não vão poder te atender, então é bom dar uma ligada, dizendo, olha, eu tenho um estágio para fazer e eu gostaria de fazer na instituição de vocês, com quem eu posso falar, tentar reservar um horário, né, e ir falar com essa pessoa. E aí levar junto a carta tu entrega para essa pessoa. O que é importante fazer? É explicar o que é esse estágio, porque como vocês também têm muitas dúvidas, a maioria das pessoas não está acostumada com esse estágio da pedagogia na área da gestão. Por quê? Porque entendem porque não, há muito tempo não se fazia esse tipo de estágio, né? Só era estágio de docência, de sala de aula. Então, mesmo alguns professores nas escolas, alguns gestores não conhecem esse estágio de gestão. Então, o que é importante vocês dizerem? Olha, aqui nesse momento de observação é para vocês fazerem conversas com eles, para vocês conhecerem a escola e identificarem que necessidade a escola tem, o que a escola gostaria que vocês pudessem estar ajudando, né? Organizando um projeto, montando e aplicando esse projeto. E que as horas de atuação se referem então aos dias que vocês vão executar o projeto. E aí podem usar os exemplos que a prof usou, né? Organizar uma sala, ou preparar, às vezes até organizar o recreio, né? O que eu sempre costumo dizer? Cuidem para não fazer um projeto que não possa ter uma continuidade depois. Por exemplo, então eu nesse período eu vou vir na escola e vou ser responsável por fazer jogos no recreio. Se vocês fizerem isso, vai ser muito legal o projeto, é interessante, é algo que tem a ver com a gestão, tá relacionado, mas quando vocês forem embora não vai ter continuidade. Então, é bom ser um projeto, por exemplo, se for um projeto de reorganizar o recreio, ver com a gestão, né? Quem são as pessoas que vão poder estar apoiando, que vão poder fazer isso na segunda e eu vou poder ajudar, vou trazer ideias, que vão poder fazer isso na terça, porque quando vocês forem embora, essas pessoas dão continuidade, né? Senão fica um projeto que tem início e fim e depois nunca mais ninguém faz nada sobre isso, né? Então, é importante poder ter esse cuidado também. Não sei se ficou claro, Daniela? Sim. Daí só essa questão depois da parte do contrato, como que eu tenho que fazer, se tem que levar até a UX também para assinar e como que é. Bem importante essa tua pergunta, Daniela, sobre o contrato então do estágio. Então, se a escola aceitou que tu faça o estágio lá, pode vir, vocês combinaram as datas, combinaram os dias que tu vai fazer a observação, combinaram os dias que tu vai executar o teu projeto, então é importante que tu pegue alguns dados na escola, como CNPJ, o nome completo, né? O nome do supervisor. Daí naquele videozinho que eu disponibilizei lá, tem todos os campos, né, que tem que ser preenchido. Então aqueles campos lá tem que pegar tudo na escola, aqueles dados, tá? E aí, quando tu tiver esses dados em mãos, na tua casa, enfim, tu vai entrar no sistema da UX e vai cadastrar isso lá no sistema. Quando tu fizer esse cadastro, lá no final, tu vai enviar a proposta e essa proposta vem primeiro para mim. Eu confiro se o horário tá certinho, se não tá ultrapassando da carga horária máxima, né? Normalmente a maioria das vezes tá tudo certinho e aí eu encaminho para o setor de estágios da UX. Esse setor vai gerar o contrato, que é um papel, e vai mandar naquele mesmo lugar que vocês preencheram a proposta, embaixo diz contrato, né? Então, ali vocês vão, quando eles liberarem, eles mandam normalmente um e-mail avisando, vocês clicam no contrato, vocês vão imprimir 3 vias, dessas 3 vias vocês têm que assinar. Lá o representante legal da escola vai ter que assinar, provavelmente o diretor, né? E depois, quando tiver assinado por vocês e por esse responsável da escola, vocês tragam na UX para colher a assinatura do representante da UX. Quem não está próximo da UX sede tem que encaminhar para os campos, tá? E por quê? Porque isso é feito, é colhida a assinatura e devolvido para vocês terem uma cópia e a escola ter uma cópia.
tá? Então, mas eu tô muito longe do campus, supondo, né? Eu sou tô supondo aqui, eu sou de Lages, lá e o meu campus mais perto é Vacaria, né? Então é longe para ir até Vacaria entregar, né? Então o que tem que fazer? Aí pode mandar pelo correio para o campus sede, para o curso de pedagogia, aos meus cuidados, que daí eu encaminho para o setor de estágio para colher a assinatura e depois a gente devolve para vocês, tá? Mas, claro que quem tiver mais perto do campus é muito mais barato e mais em conta levar lá e pegar a assinatura, eles avisam quando tiver assinado e depois encaminhar uma cópia na escola. Vocês encaminhando o contrato e colhendo as assinaturas da escola, vocês já podem combinar para iniciar o estágio, né? Eu não entendi muito bem quem daí da UX daí assina pra gente. No setor de estágios, Daniela, tem sempre um responsável para assinar pelo reitor, tá? O certo é o reitor assinar. Mas claro que como o reitor não vai poder assinar todos os estagiários, então ele delega isso para uma pessoa que assina. Então no setor de estágios, tanto faz nos campos ou na sede, sempre tem alguém que assina os contratos de estágio. Então sempre tem que procurar pelo setor de estágio ou pela secretaria do campus, né? Agora ficou tudo claro, como melhor de entender. Isso, e aí quando estiver executando as etapas ali, Daniela, qualquer coisa me escreve, né? Eu ia propor aqui ao final do nosso encontro de hoje que a gente fizesse um grupo para, às vezes, né, um grupo de WhatsApp para ser mais rápido, as dúvidas e tal, né? Porque às vezes isso agiliza também para ter o retorno, né? Mas como eu não tenho o telefone de todo mundo, fica um pouco difícil nesse momento para mim fazer isso. Mas se vocês toparem, a gente pode iniciar um grupo, né? Para quem quer, né? Quem não quer não precisa participar. Só para agilizar mais essas dúvidas, né? Talvez na hora que tu esteja digitando, tu tenha alguma dúvida e assim por diante, né? Tá trancando. Ah, sim. Começa a travar, né? Depois de um certo tempo. Então tá, Daniela, tu teria mais alguma dúvida agora? Não, eu acho que por enquanto é isso, mas qualquer coisa eu entro em contato contigo. Daí. Isso, porque daí a gente vai vendo, né, as principais dificuldades, vamos dizer assim, as principais dúvidas, conforme né? a gente vai fazendo, vai... Isso, porque até assim por exemplo, a carta de apresentação, ela tá com data de março, mas ela é uma carta que tem validade até o dia que vocês levarem para a escola, né? Ela é só para dizer que que começou o nosso estágio naquele dia. Então é bem tranquilo, quem ainda não foi, fica tranquila, vai lá, apresenta a carta e depois a gente segue falando. Sim. Certo? Então, Daniela? Tá bom, muito obrigada. Tá, de nada. Então, para o pessoal que vai assistir o vídeo depois, né? Eu vou deixar o meu número de WhatsApp, se quiserem que a gente inclua no grupo, então, do estágio, dos processos escolares, tá? É só me mandar uma mensagem, que daí a prof inclui vocês no grupo. E é para aquelas dúvidas rápidas, né? Aquelas dúvidas bem pontuais. E como é dúvida de estágio, eu sempre perguntar no grupo, porque não adianta perguntar no individual, porque às vezes a mesma dúvida de um é a dúvida do outro, então é mais fácil, pergunta no grupo, mesmo que a prof já tenha respondido, né, e até os próprios colegas podem ajudar, né, às vezes a prof já respondeu, ou um colega já fez, deu certo, consegue responder às vezes mais rápido que a prof, que quando tá em aula, né, também não tem como responder, certo? Então é 54 991 73 39 46, tá certo? Então, obrigada, Daniela, por ter participado com a gente, obrigada, pessoal, e seguimos aí esclarecendo as dúvidas para que todos tenhamos um ótimo estágio nesse semestre, tá bom? Um abraço. Tchau, Daniela, um abração. Muito obrigada.